E aí, taurinos, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura geral, tá? Só para dar um check-in aqui para ver como é que tá as energias de cada um de vocês. Vamos ver o que é que o tarô revela a respeito do momento atual, ok? Lembrando, claro, que é uma leitura bastante geral, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha. Seven of Wands. Eu tô cercado aqui, eu tô cercado por uma situação. Cercado por uma situação que talvez me deixe desconfortável, que talvez me deixe quase que querendo desistir de uma situação aqui. Conflito. No fundo do baralho 5 de paus, tá? A gente tá com bastante energia de fogo aqui e com essas cartas de paus a gente tá falando de um conflito. Não sinto que é um conflito se aproximando, tá? Porque se fosse se aproximando, seria somente o 5 de paus. Na verdade, talvez um conflito aqui já esteja acontecendo ou acontecido, de modo que eu tenho que me defender do que estão falando, do que estão fazendo, do que estão me acusando, tá? Também posso colocar a carta de número 5, 5 de paus aqui, mas no passado. Um conflito aconteceu do qual eu tive que me defender, eu me vi cercado, eu me vi acusado. E enquanto haviam aqui várias pessoas me acusando ou várias coisas acontecendo no sentido de me cercar, eu tinha muito pouco com o que me defender. A gente vai aprofundar aqui no fundo do baralho Rainha de Paus, tá? Ainda assim o seu poder ainda está na sua mão. Ou estava, ou esteve. Vamos aprofundar aqui, vamos ver o que mais a gente tem. É como se fossem acusações de amigos, ou de velhos amigos, ou de pessoas em quem você confiava aqui, tá? A gente sabe que cachorros são animais que representam a fidelidade, principalmente no tarô, tá? Então, a gente tem aqui aquela coisa de eu confiava nessas pessoas ou em algum momento confiei e agora são justamente elas que estão me trazendo esse conforto, essa situação na qual eu tenho que me defender porque tá complicado. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. O resultado final da situação é sucesso, tá? É claridade. Com a carta do Sol é muito a verdade vem à tona, sabe? Aquelas leituras de tarô, uma verdade vem à tona, aquele título bem chamativo que eu já usei uma vez, inclusive. A verdade vem à tona, a claridade chega, tá? No sentido de que se essas acusações aqui são falsas, se essas intrigas, conspirações, conflitos, se não são reais aqui, eu sinto que não são reais pela cor das cartas, alguma coisa que vem para apaziguar, para desmanchar esse nível grande de conflito, até porque nessa carta do Sol a gente também tem uma imagem do cãozinho, mas nesse caso o cãozinho tá alegre, tá tranquilo, é sinal de que pelo menos a parte de lealdade aqui foi reconquistada, arrumada, reequilibrada, tá? Vamos ver o que mais aqui. Mundo. Muito bom. E no fundo do baralho, de novo, o Sol. Gente, 2 arcanos maiores, tá? Vou ter que puxar para ler com mais profundidade aqui esse Sol, porque saiu de novo, tá? Então, assim, aqui se encerrou com a chegada do Sol, como a gente viu antes, se encerrou um período muito grande de conflito. Se encerrou ou está por se encerrar aqui na vida do taurino, tá? Com a carta do Sol como arcano maior, a gente está falando sobre tempo divino, como a gente está sempre falando sobre tempo divino quando a gente tira arcanos maiores, tá? Não só tempo divino, como definições divinas do que tem que acontecer em cada período.
É aquela coisa de, ok, passei por conflitos, passei por acusações falsas, passei por mentiras, traições. E como sempre chega o dia em que a verdade vem à tona, como sempre chega o dia em que aquilo que está oculto é revelado, a energia do Sol chegou aqui trazendo resolução para todos esses conflitos, tá? Carta do Mundo, também um arcano maior, de número 21, a última carta dos arcanos maiores, representa a grande completude. O final de uma grande jornada, o final de uma grande situação, é como se fosse uma situação kármica, tá? O pessoal adora falar situação kármica, eu gosto de falar também. Mas para falar sobre o tamanho da importância da situação, tá? É como se houvessem situações, pessoas, momentos, problemas que tiveram determinada importância na minha vida e que são pessoas-chave na minha vida também. E com a Carta do Mundo a gente tem a finalização dessa jornada cíclica, digamos assim. Aquele caminho complicado que talvez eu tivesse que percorrer com determinadas pessoas ou que em situações que eu tinha que viver, tá? Carta do Mundo é aquela coisa, está colocada uma rocha sobre esse assunto, está finalizada essa situação, tá? E pelo jeito da melhor maneira possível, porque basta olhar para a cor dessas cartas. Tirei 4 cartas, tá? 2 são de arcanos maiores, 2 são de arcanos menores. Observa aqui, a gente está falando sobre importância também. A gente sabe que no tarô, coisas que são definitivas e realmente importantes são arcanos maiores, coisas que são pequenas, apesar do impacto, são arcanos menores. Então a gente está falando de pequenas situações que foram se aglomerando, pequenas situações que foram causando problema e que parece uma grande montanha, mas que quando a gente olha de longe, com aquela frieza, analisando só com o intelectual, não deixando o emocional se envolver, a gente percebe o quanto eram pequenininhas. Tão pequenininhas que bastou uma claridadezinha do sol chegar em cima para dissipar esse tipo de sombra. Acontecimentos que trazem conflitos, que trazem acusações desse naipe, aqui a gente está falando sobre fogo de palha. Por mais tempo que levem, tá? Se seguiu aqui do 5 ao 7, foi um tempo razoável. A gente também pode entender que, como a gente está falando de cartas de pausa, a gente está falando de cartas de fogo, a gente está falando sobre vontade também. Pode ser aqui conflitos de vontade. Essa pessoa tem tal vontade, eu tenho tal vontade, e isso gera conflito. Essa pessoa tem um modo de viver a vida, porque a gente está falando de energia de fogo, eu tenho esse modo de viver a vida e isso causou determinado conflito. Entretanto, bastou o universo dar um sopro aqui para que a coisa começasse a se dissolver, como não podia deixar de ser, tá? Claro que você pode esclarecer tudo isso se está ressoando com você com uma leitura particular, tá? O meu número de WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Vamos dar uma olhadinha no que mais vem aqui. Rei de Espadas, e foi justamente o que aconteceu aqui quando a gente estava falando sobre eu ter um olhar mais racional e não emocional sobre as coisas. O Rei de Espadas, ele traz não só essa energia de armas, ele traz também o analítico, ele traz também a inteligência, ele traz também a energia de analisar com profundidade determinada coisa, de forma que eu não envolva a minha emoção. Observa que, inclusive, na mão dele a gente tem a águia do conhecimento. Ele analisa de acordo com o conhecimento, ele analisa de acordo com a própria sabedoria e não mais com o emocional. Por que que ele não analisa com o emocional? Porque aqui no fundo do baralho está a resposta. O emocional confunde. A gente tem aqui o 7 de copas trazendo justamente isso. O emocional envolve muito das nossas vontades. E é justamente o que esse 7 de copas aqui está dizendo, tá? Ele está dizendo que
Cada vontade que a gente envolve de uma emoção. Eu tenho uma vontade de ter uma casa própria, por exemplo. Não é só uma vontade do meu cérebro, não é só uma vontade da minha parte intelectual. Quando eu desejo uma casa, eu coloco uma carga de emoção ali. Fico imaginando o que eu vou viver naquela casa, a liberdade que eu vou ter, o medo de não conseguir arcar com as despesas. A gente vai envolvendo cada um dos nossos desejos com emoções. Por isso que o emocional não é um bom negócio quando a gente está falando de coisas práticas. Não que eu tenha que ser uma máquina, não que eu tenha que ser o tempo todo um rei de espadas. Eu tenho, claro, que ter a dosagem correta dessas duas coisas, mas eu preciso perceber que, no sentido prático das coisas, se eu envolvo o emocional, eu estou correndo um grande risco de criar confusão. Eu me confundo. Por quê? Porque o emocional não tem explicação analítica. E se eu não consigo analisar, eu não consigo explicar. É aquela coisa do amor não se explica, sabe? Quando a gente está falando de uma emoção, a gente está falando de um chakra diferente do chakra do racional funcionando. A gente está falando de um chakra que está tratando só sobre o emocional. Como esse chakra não é feito para analisar situações racionais, fica difícil eu compartimentar cada situação quando ela é emocional. Quando eu começo a olhar para as coisas com aquela distância, quando eu começo a olhar para as coisas de longe, e se tivesse acontecendo aquilo com outra pessoa, eu consigo explicar aquilo para mim de uma maneira racional e, portanto, começar a desamarrar os pequenos nós de cada momento aqui. Vamos ver o que mais. O carro. Agora é seguir em frente. Mais uma carta de arcano maior, tá? E é como se esse taurino pudesse, agora que muito desse conflito aqui passou, pudesse finalmente seguir em frente com determinada situação. Eu posso finalmente deixar para trás esses conflitos e me dedicar de coração ou com a minha verdade para alguma outra coisa que às vezes é só seguir com a vida sem tanta preocupação. Eu consigo estar inteiro em tudo que eu faço porque eu deixei para trás uma grande carga de preocupação, uma grande carga de emocional, como a gente estava falando, né? Porque também tudo que a gente vive, a gente envolve com alguma emoção ou várias emoções, né? E, de novo, quando a gente está falando de um arcano maior, a gente está falando do universo dizendo, agora sim, Taurino, chegou o momento de seguir em frente, de pegar as rédeas daquilo que você definiu aí que quer como vitória e ir adiante, tá? Ainda no fundo do baralho o 9 de ouros, tá? Talvez os objetivos sejam financeiros, talvez os objetivos sejam a construção de uma família, talvez os objetivos sejam viver a vida adoidado com menos responsabilidades e culpas, talvez os objetivos sejam escapar dos próprios medos e viver uma vida mais justa consigo mesmo. Tudo isso é muito válido, uma vez que a grande provação do destino, nesse sentido aqui, passou. Tá bueno? Se quiser aprofundar, de novo, tem a leitura particular aqui na descrição do vídeo, tá? E também tem os profissionais de terapias holísticas que eu indico, tem limpeza energética, tem mapa astral e também revolução solar, então sempre tem várias alternativas aqui embaixo para o que você quiser, no sentido de se entender e, portanto, entender as situações da sua própria vida. Tá bueno, Taurino? Daqui a pouquinho tô de volta, tá? Até lá eu deixo um grande beijo, peço uma curtidinha nesse vídeo porque ajuda a impulsionar. Comenta um comentário fofo aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa a sinetinha e tudo isso. Tá bueno? Daqui a pouquinho eu tô de volta. Tchauzinho.